Amados irmãos e irmãs, a liturgia deste dia 16 de maio nos traz a conclusão do capítulo 17 de São João, que é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus. Uma oração que ele dirige ao Pai antes de ir para a cruz, ou na visão de João Evangelista, antes de ele ser glorificado. Na primeira parte da oração, dos versículos 1 ao 11, Jesus ora ao Pai pelos seus discípulos que estavam ali junto com ele. E, de modo especial, pedindo que o Pai cuide deles, uma vez que Jesus agora deve voltar para o Pai. Na segunda parte da oração, do versículo 11b em diante, até o versículo 19, Jesus pede ao Pai que guarde os seus discípulos do mal e os consagre na verdade, na sua palavra, que é a verdade. Agora, o nosso texto é do versículo 20 ao 26, onde Jesus pede ao Pai, não somente por aqueles discípulos que estavam ali junto com ele, mas por nós. Jesus olha para o futuro e diz: não rogo somente por eles, os que agora aqui estão comigo, mas pelos que, por meio da sua palavra, crerão em mim, a fim de que todos sejam um. Jesus deseja que os cristãos do futuro, portanto nós que fomos alcançados pelo Evangelho, pela pregação dos apóstolos, nos tornemos um só. Ele já havia manifestado esse desejo da unidade do seu rebanho, lá no capítulo 10 de João, no versículo 16, quando ele disse: haverá um só rebanho e um só pastor. Esse é o desejo de Jesus. Todos os cristãos que foram alcançados pela verdade do Evangelho sejam um só rebanho e o tenham como único e verdadeiro pastor. Esse desejo de Jesus pela unidade do seu rebanho nos indica duas situações desafiadoras. O nosso diálogo com pessoas cristãs de outras igrejas e depois o nosso diálogo dentro da nossa própria igreja. Existe hoje uma ferida. A divisão, na verdade, é uma ferida, não só nessa dificuldade de diálogo entre nós católicos e os nossos irmãos evangélicos, por exemplo, ou seja, somos cristãos que estão em igrejas diferentes, cremos no mesmo Pai, seguimos o mesmo Evangelho, cremos no mesmo Senhor Jesus Cristo, somos animados pelo mesmo Espírito Santo. E nem isso significa que nós trabalhemos pela unidade entre nós. Esse é um aspecto, então, do diálogo entre cristãos de diversas igrejas. Mas é importante também, nesse desejo de Jesus, que todos sejam um, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. A divisão entre nós cristãos contra-testemunha a própria pessoa de Jesus Cristo. Depois é preciso que nós olhemos para a nossa própria igreja, ferida por essa divisão causada pelo veneno da polarização política. A mesma polarização que faz com que haja ódio entre os de direita e os de esquerda. Esse veneno do ódio entrou nas igrejas e está presente, muito particularmente na nossa Igreja Católica. Porque, na verdade, esse desejo de Jesus de que todos sejam um,
para que o mundo creia. Ele é constantemente desrespeitado por padres, por pregadores nas redes sociais que alimentam o ódio, que alimentam essa polarização, que dão mais importância a ideologias do que ao Evangelho. Esses mesmos pregadores atacam o Papa Francisco, atacam a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E se você observar, você vai perceber que esses pregadores que causam divisão na nossa igreja têm muito mais seguidores. Os seus vídeos explodem de visualizações, como se diz, viralizam nas redes sociais. E, lamentavelmente, o Evangelho não viraliza. Esse desejo que Jesus tem pela unidade interna da sua igreja e externa enquanto igreja católica que dialoga com igrejas evangélicas, isso não esse desafio acaba sendo ignorado, acaba sendo deixado de lado, porque de fato ele é muito exigente. E nós achamos que podemos sobreviver a essa divisão, sobreviver escolhendo o polo da direita ou o polo da esquerda. E nos esquecemos por completo do que Jesus está dizendo. Sem a unidade não haverá fé em mim. O mundo que precisa ser salvo não terá fé no Evangelho ao ver os anunciadores do Evangelho rachados, divididos, opostos, em conflito, em dois grupos, em dois polos. Estamos já nesta semana clamando a presença do Espírito Santo de Deus. Passamos da festa, da solenidade, melhor dizendo, da ascensão, da subida de Jesus ao Pai. Jesus que sobe ao Pai para nos dar o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da unidade. Como diz Paulo em 1 Coríntios 12, 7, a cada um foi dada uma manifestação do Espírito em vista do bem comum. O Espírito Santo não foi dado para que um dos polos vença o outro, o polo da direita ou o polo da esquerda. O Espírito Santo foi dado para o bem comum do organismo eclesial, do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então, respeitemos esse desejo do Espírito Santo, não façamos um trabalho de sabotar o Espírito Santo de Deus, que visa a unidade da igreja, como Jesus pede no Evangelho, sem a qual o Evangelho perde a sua credibilidade. Que nós possamos fazer uma revisão das nossas posturas, das nossas atitudes, dentro da nossa própria igreja, em relação ao Papa Francisco, em relação ao magistério da CNBB, que nós tomemos cuidado com essa tendência tão estranha, tão patológica, tão doentia, de dar crédito a magistérios paralelos do que ao magistério do Papa Francisco, dos nossos bispos, da CNBB, que trabalham pela unidade do corpo místico de Cristo, que é a igreja, como assim pede o Senhor Jesus Cristo nessa oração sacerdotal. Abençoe-te o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.